Vamos. Maravilha. Vamos fazer a nossa prece, né? Mestre Jesus, nós queremos agradecer a oportunidade do Espiritismo estar em nossas vidas, para que nós possamos nos fortalecer com seus ensinos, com as orientações desses espíritos, os bons espíritos que também cá tiveram nas suas lutas, tanto suas glórias, as escritas das suas batalhas, e mesmo alguns dos seus fracassos são para nós lições. E nós, aprendizes do caminho, estamos aqui lendo estas obras para que possamos fortalecer nosso caráter e ir ao rumo, e irmos ao encontro do nosso Pai maior. Que nós sigamos a meta, firmes, com coragem, dedicados, como esses espíritos nobres, esses espíritos corajosos que vêm até nós nos mostrar o verdadeiro caminho da felicidade. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, gente, ó. Então, estamos aqui agora na metade do livro, certo? Estamos agora entrando na segunda parte do livro Há 2000 anos. E na primeira parte, fazendo um breve resumo, tá? Nós temos a caminhada da família romana, do senador Públio Lentulus, né? Em direção à Palestina, onde se encontraria o ponto principal dessa primeira parte, era o encontro com Jesus. E nós temos aí um casal de romanos da classe mais alta, com grande poder político, grande representação para Roma e também para os outros povos. E ambos, né, tanto o esposo quanto a esposa, têm encontro com Jesus. E a partir do encontro do casal e de todas as situações que são geradas, as benesses, né? E também as dificuldades, a gente vai ver aí caminhares distintos, né? Estamos vendo até a primeira parte do livro caminhares distintos do casal. A esposa, se dedicando, né? Abraçando o cristianismo, acreditando em Jesus, seguindo o seu conselho, aceitando as orientações, achando as ideias, né? As ideias do cristianismo valorosas, e o outro, o senador, pegando um caminho oposto aí, um caminho um pouco mais difícil, né? Um pouco não, um caminho difícil, um caminho doloroso, que traz consequências à família inteira, e que ele vem nos narrar aqui, para que nós possamos também fazer as nossas escolhas com sabedoria, né? Eu vou falar só um pouquinho mesmo, só isso mesmo sobre a primeira parte, porque o João Carlos, ele vai fazer um resumo mais aprofundado, né, dessa primeira parte do livro, tá bom? Então, vamos começar aqui na segunda parte, capítulo 1, a morte de Flamínio, certo? Estamos aqui, né? Tivemos logo no final do primeiro capítulo a morte de Simeão, certo? Lívia, ela
e foi guardada por Simeão, que é o apóstolo, um dos apóstolos de Jesus, que morreu heroicamente defendendo as 3 mulheres, certo? Então, vamos lá. E aí, Lívia, após essa morte, ela toma todas as atitudes, né, para o sepultamento, tanto de Simeão quanto do inimigo lá, que é Sulpício Tarquínios, beleza? Então, vamos aqui ao primeiro capítulo. A morte de Flamínio. O ano de 46 corria calmo. Então, ó, só para a gente dar uma lembrada, que na primeira parte desse livro era o ano de 31, começa, certo? Ele fazendo a descrição da casa de Públio Lentulus no ano 31. A Lívia está gestante de 6 meses e no ano 32 eles estão indo à Palestina, certo? Então, agora aqui, ó, estamos no ano de 46, tá? Marcos, que é o filho caçula do casal, né? O gênero masculino do casal, quando eles começaram a viagem para a Palestina, só para a gente inferir um pouco a idade dele, ele tinha nascido já, beleza, gente? Marcos já tinha nascido antes de viajar, da viagem para a Palestina. Então, vamos lá. Em Cafarnaum, vamos encontrar de novo as nossas personagens mergulhadas numa serenidade relativa. Juntando mosca aqui. Shirley, tá, seu microfone está aberto. Oi, gente, hoje está tudo atrasado aqui na minha casa. Ah, Obrigada. tudo bem, tudo jóia. Tá. As autoridades administrativas em Roma não eram as mesmas. Entretanto, apoiado no prestígio do seu nome e nas consideráveis influências políticas de Flamínio Severus perante o Senado, Públio Lentulus continuava comissionado na Palestina, onde gozava de todos os direitos e regalos políticos na administração provincial. Gente, então vou trazer a Marli, no começo do livro, ela trouxe um pouquinho aí, né, dessa estruturação da Roma Antiga. Eu vou falar só um pouquinho, ó. Ao longo do tempo, né, Roma foi administrada por monarquia, primeiramente, depois república e império. Dá para ler aqui no... Eu estou compartilhando a tela? Estou, né? Sim, tá sim. Beleza. Sim. Então, ó, temos o período monárquico, certo? Que foi antes de Cristo, até 509. Temos a República, que foi até 27 antes de Cristo, e o período do Império, que é o período onde se dá essa história, certo? Então, olha só que interessante. Nós estamos no ano de 46 aqui. Quem é o imperador no momento aqui do ano de 46? É Cláudio, né? Cláudio vai governar de 41 até 54 depois de Cristo. Primeiro foi Otaviano e os imperadores, né? Segundo Tibério, Calígula e Cláudio. Tá. Então, olha só, o que acontece? Por que aparece o Senado, né? O livro ele se refere, né, ao Senado. Por que o Senado aparece? Porque o poder o Senado vem junto com a República, tá? Aqui nesse segundo período. O poder era na mão de um só homem, que era o rei. E o rei tinha poder executivo, judiciário, legislativo e religioso. Vai vendo. Então, assim, muito poder na mão de um só homem. E aí, né? O Senado foi criado no final da monarquia e para poder impor limites ao rei. Então, eles estavam infelizes com o último rei etrusco, que era Tarquínio, o soberbo, e aí fizeram um golpe de Estado e passaram a deter o poder político de Roma. E, como a Marli falou antes, nós tínhamos agora 2 cônsules, né, que tinham poder legislativo não um só, como era na monarquia, tá bom? Então, vamos lá. Só dei uma pinceladazinha aí. Então, vamos lá. Então, Públio Lentulus continuava no Senado
continuava aqui na província, certo? Na Palestina. Debalde continuara ali o senador, a despeito de todo o seu imenso desejo de voltar à sede do governo imperial, esperando o ensejo de reaver o filho, que o tempo continuava a reter no domínio das sombras misteriosas. Nos últimos anos, perdera por completo a esperança de atingir o seu desiderato, mesmo porque considerava a esse tempo Marcus Lentulus deveria estar no seu primeiro período de juventude, tornando-se irreconhecível aos olhos paternos. Então, eu infiro que ele deva estar por aí com seus 14 anos, né? Porque a gente comentou aqui que em 32 ele já era nascido, em 31 a Lívia estava gestante. Então, 46 menos 32, provavelmente por aí, certo? 14 anos. Outras vezes, ponderava o orgulhoso Patrício que o filho não mais vivia, que certamente as forças perversas e criminosas que o haviam arrebatado do lar teriam exterminado igualmente o gracioso menino, sob a foice da morte, temendo uma punição implacável. Lá dentro, porém, no imo da alma, latejava a intuição de que Marcos ainda vivia, razão pela qual, entre as indecisões e alternativas de todos os dias, resolvera, antes de tudo, ouvir a voz do dever paternal, lançando mão de todos os recursos para reencontrá-lo, permanecendo ali indefinidamente, contra os seus projetos mais decididos e mais sinceros. Então, a gente vê aqui um pouco de renúncia, né? De Públio Lentulus aí, em voltar a Roma e em ter a sua vida, por exemplo, uma outra história política na cidade imperial aí, né? Tá. A esse tempo, vamos encontrá-lo com os traços fisionômicos ligeiramente alterados, embora 13 anos houvessem girado sobre os dolorosos acontecimentos de 33. Então, se nós estamos falando aqui de Públio Lentulus, né? Como ele está nesse ano de 46, o que ele está abdicando, o que ele está pensando, né? Todo dia pensando, volto, não volto, consigo encontrar meu filho está vivo, meu filho está morto. Então, quando ele fala assim, ó, embora 13 anos houvessem girado sobre os acontecimentos de 33, eu fico pensando em 33, talvez no rapto do filho. Certo? Seus cabelos ainda guardavam integralmente a cor natural, e apenas algumas rugas, quase imperceptíveis, tinham vindo acentuar as suas faces de profunda austeridade. Serena tristeza lhe pairava no semblante invariavelmente, levando-o a isolar-se quase da vida comum, para mergulhar tão somente no oceano dos seus papéis e dos seus estudos, com a única preocupação de maior vulto, que era a educação da filha. Ó, ponto bom aqui, né? Buscando dotá-la das mais elevadas qualidades intelectivas e sentimentais. Sua vida no lar continuava a mesma, embora o coração muitas vezes lhe pedisse reatar o laço conjugal, atendendo àqueles 13 anos de separação íntima, com a mais absoluta renúncia de Lívia a todas e quaisquer distrações que não fossem as da vida doméstica e da sua crença fervorosa e sincera. A sós, com as suas meditações, Públio Lentulus deixava divagar o pensamento pelas recordações mais doces e distantes. E, nessas horas de introspecção, ouvia a voz da consciência que subia do coração ao cérebro, como um apelo à razão inflexível, tentando destruir-lhe os preconceitos, mas o orgulho vencia sempre, com a sua rigidez inquebrantável. Algo lhe dizia no íntimo que a sua mulher estava isenta de toda mácula, mas o espírito de vaidade preconceituosa lhe fazia ver, imediatamente, a cena inesquecível da esposa
ao deixar o gabinete privado de Pilatos, em vestes de disfarce, ouvindo ainda sinistramente as palavras escarninhas de Fúvia Prócula, nas suas calúnias estranhas e ominosas. Então, gente, olha que interessante aqui, né? Ouvia a voz da consciência que lhe subia do coração ao cérebro. Ele meditando com ele mesmo. E a gente acha que a gente meditando com a gente mesmo somos só nós mesmos? Né? Não, tem algum espírito amigo, algum parente que faleceu, o nosso anjo da guarda, Públio, tua mulher imaculada, já chega dessa rigidez, chega desse orgulho, Públio. Você viu, mas não conversou com ela, você inferiu, tudo errado. Então, olha só, né? Inspiração superior dos bons espíritos para que houvesse a reconquista, para reatar o laço conjugal. Né? Então, olha só. Intuição. Nós somos médiuns inspirados. Nós somos. Então, é uma variedade de mediunidade intuitiva. A inspiração, ela vem dos espíritos que nos influenciam, principalmente para o bem, e os conselhos deles, nós, erroneamente, na maioria das vezes, não seguimos. Olha só. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 15. Isso acontece com todos nós. Não é porque são conselhos, né? Conselhos assim, como é que eu vou falar? Mais importantes ou, né? Conselhos misteriosos. Não, são os conselhos do dia a dia, como a gente está conversando entre a gente aqui. Olha, você não acha que 13 anos já está bom? Você não acha que a sua esposa ela é imaculada? Então, né? É a mediunidade intuitiva do nosso dia a dia. Certo? Vocês querem falar alguma coisa, gente? Pode comentar, perguntar. Tá, vamos continuar então. Questão 226. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Os mentores do além poderão nos apontar os resultados dos nossos esforços na Terra, aclarar-nos os ensinos, mas não afastam o homem do trabalho que lhe compete. Públio, reata esse laço conjugal aí, só que deixa para o público, certo? Fala, mas deixa o livre-arbítrio, tá? Na solução dos nossos problemas, não nos faltará divina inspiração da bondade infinita, Sempre bons espíritos, espíritos amigos, espíritos protetores estão do nosso lado na nossa caminhada. Está em Um Consolador, certo? Parte 3, capítulo 4. Vamos lá. Lívia, todavia, se configurava, agora vamos falar de Lívia, né? Ano de 46, DC. Lívia se configurava num véu de amargura resignada e compassiva, como quem espera as providências sobrenaturais. Está sofrendo. Que nunca aparecem no inquieto decurso de uma existência humana. O esposo a conservara junto da filha, atendendo simplesmente a condição de mãe, não lhe permitindo, porém, de modo algum, olha a dor da Lívia aqui, não lhe permitindo, porém, de modo algum, interferir nos seus planos e trabalhos educativos. A educação da Lívia vai ser comigo, não com você. Tá. E isso vai ter uma influência para a filha no final. Vamos ver aí.
Para Lívia, aquele golpe rude fora o maior sofrimento da sua vida. A própria calúnia não lhe doera tanto, mas o reconhecesse como dispensável junto da filha do seu coração constituía aos seus olhos a mais dolorosa humilhação da sua existência. Então está aqui o sofrimento da mãe, né? Principalmente de uma mãe sensível que ela é, de uma mãe valorosa e uma mãe de um espírito elevado. A gente lembra, né, dos capítulos anteriores, das mãos translúcidas. Então, assim, ela está aqui, né? A calúnia como é o nome dele? De Fúvia não foi tão doloroso quanto esse afastamento na educação da sua própria filha. Era por esse motivo que mais se abroquelava na fé, procurando enriquecer a alma sofredora com as luzes da crença fervorosa e sincera. Então, temos aqui a Lívia cristã, né? Saindo do politeísmo e entrando aí no monoteísmo, na doutrina aí, no cristianismo. Longe de conservar as energias orgânicas, tal como acontecera ao marido, seu rosto testemunhava injúrias do tempo, com a sua pesada bagagem de sofrimentos e amarguras. Então, temos uma Lívia aí com um envelhecimento precoce. Na sua fronte, que as dores haviam santificado, pendiam já alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos se tocavam de brilho misterioso, como se houvessem intensificado o próprio fulgor, de tanto se fixarem no infinito dos céus. Seus traços fisionômicos, embora atestassem velhice prematura, revelavam ainda a antiga beleza, agora transformada em indefinível e nobre expressão de martírio e virtude. Um único pedido fizera ao esposo quando se viu isolada dos seus afetos mais queridos. No ambiente doméstico, longe do próprio contato espiritual com a filha, circunstância que ainda mais lhe afligia o coração amargurado. Foi o único pedido dela. Foi apenas que lhe permitisse continuar com suas práticas cristãs, em companhia de Ana, que tanto se afeiçoara com aquele espírito de dedicação que lhe conhecemos, a ponto de desprezar as oportunidades que se lhe ofereceram para constituir família. Então, aí nós temos a Lívia, com o sofrimento dela, e acompanhada, graças a Deus, né? Tinha uma companhia, que era a Ana, e Ana abdicou aí de formar família e ficou do lado de Lívia, certo? Cadê? O senador deu-lhe ampla permissão em tal sentido. Então, olha só, né? A única coisa que ela pediu a ele foi, eu desejo continuar com o cristianismo, já que você me tirou você mesmo de mim e me tirou também o acesso espiritual e educacional com a minha filha. Então, eu queria ser cristã, posso? Ele permitiu. O senador deu-lhe ampla permissão em tal sentido, chegando a facultar-lhe recursos financeiros para atender aos numerosos operários da doutrina, que a procuravam discretamente, amparando-se nas suas possibilidades materiais para iniciativas renovadoras. Falta-nos agora apresentar Flávia Lentulha aos que a viram na infância, doente e tímida. No esplendor dos seus 22 anos, ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera, com forte expressão pessoal do seu caráter e da sua formação espiritual. Então, vemos aí uma educação ali totalmente tendo por base a personalidade, né, o espírito do pai. O que o pai achava que tinha que ter como educação, sem participação nenhuma de Lívia. A filha do senador era Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos, e era Públio Lentulus pelo coração. Então, o corpo, né, o exterior era a mãe,
e o coração era o pai, personalidade paterna. Educada por professores eminentes que se sucederam no curso dos anos sob a escolha dos severos, que jamais se descuidaram dos seus amigos distantes, sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres, em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. Então, o pai investiu bastante na intelectualidade de Lívia. A educação intelectual de uma jovem romana, nessa época, era, sem dúvida, secundária e deficiente, que não foi o que ocorreu com a Lívia, certo? Educação intelectual aí primorosa para a filha. Os espetáculos empolgantes dos anfiteatros, bem como a ausência de ocupação séria para as mulheres do tempo, em face da incessante multiplicação e barateamento dos escravos, prejudicaram sensivelmente a cultura da mulher romana. No cume do Império, quando o espírito feminino rastejava no escândalo, na depravação moral e na vida dissoluta. Ó, só é a segunda vez que Emmanuel fala sobre as mulheres romanas, né? É a segunda vez. E aí ele está dizendo, né, que como haviam muitos escravos, como elas não tinham, vamos dizer assim, bem o vulgo popular, elas não tinham o que fazer. Tinha escravo para tudo, escravo estava barato. Então aí, ó, a vida, né, aquela matrona romana antiga, foi se perdendo. Então vamos lá. O senador, porém, fazia questão de ser um homem antigo, não perdera de vista as virtudes das heróicas e sublimadas matronas inesquecíveis das suas tradições familiares. E foi por isso que, fugindo à época, buscou aparelhar a filha para a vida social, com a cultura mais aprimorada possível. Embora, ó aqui o ponto negativo da educação da filha, embora lhe enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade, com todos os preconceitos do tempo, né? Valorizando a ambição, o orgulho de raça romana, o próprio politeísmo. Então, temos aí, né, uma educação para a filha Lívia com muita cultura, beleza, ponto positivo, né? Só que com muitos preconceitos também, né? Roma, imagina, Roma era o que há. Então, vamos lá. E ele já diz aqui, né, no próprio livro, que as mulheres romanas tinham uma educação deficiente. Eu já trouxe um pouquinho dessa educação das mulheres romanas, mas eu vou fazer um complemento, tá? Para a gente ter mais noções ainda aí. Ó, o sistema de educação era cheio de privilégios na Roma antiga. Poucos tinham acesso à escola. A educação variava conforme a classe social e o gênero, né? Masculino ou feminino. Claro, os homens, os meninos, tinham uma educação melhor que as meninas, né? Os plebeus pouco tinham acesso à educação e eles cresciam sem aprender a ler e a escrever. Os filhos patrícios, né, tinham uma formação complexa, quer dizer, uma educação ali mais rica, né? E as filhas dos abastardos frequentavam a escola. Porém, para as filhas, a educação era restrita. Tinha lá as lições básicas de cálculo, um pouquinho de leitura e escrita. E essa educação para as filhas dos abastardos ia até os 12, 13 anos. E aí eram dispensadas e liberadas para o casamento. Então, pensa bem, né? Mas com Lívia, não. Ele, culturalmente, intelectualmente, ele investiu na educação da filha, certo? Isso aqui é um site de história de Roma Antiga, que eu peguei essa educação aí. Então, olha só. A gente falando de educação, que eu acho que é importante para
os nossos, para nós também, né? Essa questão 109 110 e 113 é do Consolador, tá? Parte 1, capítulo 5. Vamos lá. O período infantil é o período mais importante, é o período mais sério e o período mais propício para a criança assimilar os princípios educativos, principalmente até os 7 anos. Por quê? Porque o espírito, até essa idade, ele ainda não houve aqui um acoplamento, né? Uma adaptação completa, né? Uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. E até o 7º ano, a criança ainda traz recordações do plano espiritual, essas recordações são mais vivas. E com isso, neste período, ela é muito mais suscetível para que nós possamos renovar o seu caráter e consolidar os princípios morais, as virtudes, certo? Passando essa época infantil, né, aí dos 7 anos, né, os processos são mais difíceis, né, com a integração do espírito ao corpo, ao mundo orgânico. E atingida a maioridade, se não houver feito, né, a educação no lar, com os pais, somente o processo violento das provas rudes vai renovar o pensamento e a concepção das criaturas, pois essa alma que não foi adequadamente educada aí na sua infância e aí até a, né, adolescência, vai reincidir nas mesmas quedas de anteriores. Então, gente, olha a importância de nós sabermos isso aí. E também de nós termos a perspicácia de pescar, né? Vou usar esse verbo, de pescar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos. Como é que eu vou falar? Ainda as arestas que eles apresentam. Dá para a gente, né? Só que, às vezes, a gente é meio assim, vamos dizer assim, pai e mãe, às vezes é meio tapado, né? Ó, não vê direito. O menino está apegado no dinheiro com 7 anos. A gente vê, quer ganhar presente, quer isso, quer aquilo outro. Tem um apego ao dinheiro, um apego material, mas a gente fala, não, vai ser um negociante. Vai ser um... E a gente ainda fala com orgulho, né? Com aquela pompa de pai ou de mãe. Então, também temos que ter olhos de ver. Aí eu fico pensando, né? A gente podia ser pai e mãe novo com a cabeça que a gente tem agora, né? Né, não, Cida? Então, vamos lá. Com certeza, né, Ali? Porque, na verdade, quando a gente tem os filhos, é tanta coisa, né, que a gente não tem todas as noções, assim, como não tem um manual de, como é que fala, né, um manual de instrução para a gente educar os filhos, né? E eu vejo que entra muitas questões emocionais nossas, né, mal resolvidas também. E aí, quando a gente tem que lidar com as questões emocionais do filho, né, vira uma certa confusão na questão da educação. Então, às vezes, você permite, por culpa, por, né, uma série de situações, você permite que aquela criança comece a manifestar as coisas lá daquele espírito velho, né? E você não poda, né? Porque até o tempo de podar é essa fase, né, da adolescente. E às vezes por culpa, ou ai, coitadinho, não tem aquela coisa, super proteção. Aí você acha que se você, porque senão ele não, o filho não vai gostar de você, porque se você não é, se você não agradar o filho, vamos dizer assim, em alguma situação. Então a gente se vê tão confuso nessas coisas, né, nessas questões, que a gente acaba falhando muito, né, nos momentos nas oportunidades dessa reencarnação dessa criança, que poderia, né, às vezes, receber de nós uma melhor direcionamento para a evolução dela própria, né?
E a gente, mas isso é normal, é comum, como você falou, com a cabeça mais madura, é mais fácil ver, né? Mas Com certeza. faz parte do processo, né? E aí cada um tem que correr atrás da sua evolução depois, né? Faz Quando parte do processo, Simone, mas assim, estamos estudando agora, né? Os filhos cresceram e tudo bem, acertamos em algumas coisas, erramos em outra, assim como está acontecendo aqui com o Públio Lentulus, né? Mas o que é bacana também, Simone, é que estamos estudando agora isso. E vamos ser pais e mães de novo, vamos ser avós, né? Então, assim, claro que como avós podemos dar orientações melhores e nos firmarmos nos nossos posicionamentos, né? Sem as culpas por trás. A mãe, vai trabalhar e deixa o filho pequeno em casa, a mulher tem muito isso, né? Então, assim, estudando mesmo agora, vale para fixarmos isso nas nossas almas, né? E nas próximas encarnações, ou com os nossos netos ou bisnetos, não sabemos o que a vida nos reserva, poderemos ajudá-los, né? Por isso que eu acho importante trazer esse tema aqui para essa aula. Então, sim, com é bem certeza, porque se isso. a gente pensa no espírito reencarnante na família, né? O apoio todo que ele recebe, né? Se a gente está orientado, se a gente sabe como lidar, né? Vai Sim, ajudar nesse processo desse espírito que está chegando depois, sim, né? com certeza. Podemos ajudar os filhos a conversar com seus filhos, né? É bem por aí mesmo. E assim, né, Simone? Uma coisa que Jesus fala na educação: sim é sim, não é não, e ponto. Não muda, gente. Não muda. Posso sair? Não. Mas filho fulano vai, fulano. Não. Por quê? Claro, né? Temos que explicar, por causa disso, né? Então, assim, Jesus nos ensina: sim é sim, não é não. Então, a gente tem que aprender a deixar a nossa culpa aí de lado e aprendermos a ser mães e pais melhores, né? Mas vamos lá. Então, olha só, na questão 113, eu achei importante trazer aqui, ó. Os pais, primeira profissão, como diz Chico Xavier, primeira profissão que a gente tem é ser pai e mãe, depois que vem o resto. Isso é legal, né? Então, no período infantil, os pais não podem esquecer os seus deveres de orientar nas revelações da vida. Devem nutrir-se o coração infantil com o quê? Crença, bondade, esperança e fé em Deus. Ó, Lívia teve isso? Agir ao contrário a essas coisas, né? Igual Chico está trazendo aqui para a gente. Crença, bondade, esperança, Ô, fé em Ali, Deus. você falou Lívia, mas você estava querendo falar a Flávia, que a filha é a A Flávia, né? Flávia, desculpa. Eu Tô entendi o que você pensando, quis dizer. Só tá, tô trocou as pensando duas. uma coisa e falando outra, tô doida. É a Flávia, Então, né? Flávia não teve isso, porque não teve acesso à mãe, né? Então, olha só, agir ao contrário a essas normas é abrir ao faltoso, no caso, os nossos filhos, né? A mesma porta larga aos excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento. O lar, diz o Chico Xavier, não se fez para a contemplação egoística do espírito, mas sim para santuário, onde, por vezes, se exige renúncia e o sacrifício de uma vida inteira. Olha que bacana isso, né? Então, vamos continuar aqui com a Flávia. A jovem amava a mãe com extrema ternura, mas, à vista das ordens do pai, que a conservava invariavelmente junto dele, nos seus gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens costumeiras, não fazia mistério da sua predileção pelo espírito paterno, de quem presumia, ó, o orgulho aqui, haver herdado as qualidades mais brilhantes e nobres, sem conseguir entender a doce humildade e resignação heróica da mãe, tão digna e tão desventurada. Então, olha só, resiliência materna, humildade,
resignação. Então, temos aí características espirituais, virtudes, né? Que a mãe poderia ter passado para a filha. A questão 113 aqui, que nos ensina Chico, da educação, nutrir o coração infantil com bondade, esperança, fé em Deus, né? Ela poderia ter falado de Jesus Cristo para a filha, não pôde. E isso daria ao espírito da filha uma fortaleza espiritual, que ela vai precisar mais tarde, vocês vão ver. Ela vai precisar disso, né? No futuro. Então, vamos lá. O tempo transcorria com relativa calma para todos os corações. De vez em quando, falava-se na possibilidade de regressar a Roma. Plano esse cuja realização era sempre procrastinada em vista da esperança de reencontrar o desaparecido. Num dia suave do mês de março, quando as árvores frondosas se cobriam de flores, vamos encontrar na casa do senador um mensageiro que chegava de Roma a toda pressa. Tratava-se de um emissário de Flamínio Severus, que, em longa carta, comunicava ao amigo o seu precário estado de saúde, acrescentando que desejava abraçá-lo antes de morrer. Comovedores apelos constavam desse documento privado, suscitando ao espírito de Públio as mais acuradas ponderações. Todavia, a leitura de uma carta assinada por Calpurnia, a esposa, né, de Flamínio, que viera em separado, era decisiva para o retorno, certo? Para o retorno a Roma. Nesse desabafo, a veneranda senhora o informou do estado de saúde do marido, que, a seu ver, era precaríssimo, acentuando os penosos dissabores e angustiosas preocupações que ambos, pai e mãe, experimentavam acerca dos filhos. Os filhos aí de Flamínio, Severus e Calpurnia estavam preocupando os pais. Era Agripa aí, não lembro o nome dele, do outro. Plínio. Plínio. Obrigada, Marli. Que, em plena mocidade, se entregavam aqui, às maiores dissipações, seguindo a corrente de desvarios, loucuras sociais da época. Terminava a carta comovedora pedindo ao amigo que voltasse, que os assistisse naquele transe, naquela obsessão coletiva, de modo que sua amizade e paternal interesse representassem uma força moderadora junto a Plínio e Agripa, que homens feitos se deixavam levar no turbilhão de prazeres mais nefastos. Então, olha aqui os desvarios da época, né, da educação romana, a queda de Roma, a gente está vendo aqui. Né? Olha só. Então, Públio Lentulus não hesitou. Então, vamos voltar. Mostrou a filha os documentos recebidos e, depois de examinarem juntos os pormenores do seu conteúdo, comunicou a Lívia o propósito de voltar a Roma na primeira oportunidade. Tá. Gente, vamos falar um pouco aqui da sociedade romana, aqui desses desvarios. Olha só, eu trouxe o livro A Caminho da Luz, capítulo 13 e 15. Isso aqui eu acho que é bem legal e importante, porque era para nós termos dado um salto aí, no nosso nível moral, intelectual, de tecnologia, de tudo. A aposta foi feita. A aposta foi feita. O plano foi feito. Se mudou a estruturação todinha da Grécia para Roma. Vamos lá. Por que eu estou falando a aposta foi feita? Vamos lá. Reportando-nos as conquistas romanas, deve-se lembrar dos esforços desprendidos pelos espíritos na erraticidade, junto às autoridades organizadoras da República, no sentido de orientar-se à atividade geral
há um grande movimento de fraternidade e união de todos os povos do planeta. Ó, naquela época já se falava em evangelho. Não nesse evangelho que nós temos aqui, mais estruturado, mas já se falava em justiça, né? Em fraternidade. Então, vamos lá. A Grécia, na sua luta expiatória, transferira a Roma suas experiências e conhecimentos. Roma apta para as grandes tarefas do Estado. A força de educação e amor unificaria o orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo linhas paralelas de progresso físico e moral da humanidade. Todos os esforços foram despendidos pelos espíritos, pelos emissários do invisível na obra do Império Romano. Para quê? Para a evolução, para a fraternidade. A realidade é que, se os mensageiros do Cristo realizaram muitos planos generosos na comunidade, eles, os emissários do Cristo, os bons espíritos, não podiam interferir na liberdade, no livre-arbítrio dos romanos, da grande maioria. E, em breve tempo, os abusos da autoridade e poder embriagavam Roma. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversas das mais baixas esferas dos planos invisíveis. Gente, vai vendo isso. Por isso que eu falei, naquele transe, né? As maiores dissipações, Emmanuel traz para a gente aqui, ó, desvarios sociais, obsessão mesmo. E, ó, das forças perversas, dos espíritos mais perversos, os mais baixos. A família romana, que antes, lembra? Que era aquela matrona romana, cujo esplendor atravessou eras, agora parecia atormentada por tenazes inimigos ocultos que minaram as bases mais sólidas, mergulhando a família na corrupção e no extermínio de si mesma, devido à invigilância. Do denso nevoeiro cobria as consciências, quer dizer, denso nevoeiro, obsessão, cobria as consciências e a sociedade alegre e honesta por pasto de crimes, tragédias, assassinatos, né? E, como diz o Emmanuel aqui, prazeres mais nefastos. Cadê? As classes abastardas instalaram a opressão com um rastro de revolta e sangue. Em vão, as forças espirituais tentaram o aproveitamento dos romanos. Então, ó, foi feito o plano. Apostaram em Roma. Apostaram, nós devíamos estar lá. Apostaram em Roma. Debalde transplantara-se a Roma a sabedoria de Atenas e a colaboração dos povos conquistados. Os encarnados não conseguiram, né? Os encarnados, porém, não conseguiram a eliminação dos laços da vaidade e ambição, laços odiosos, sentindo-se traídos nas suas energias, contraindo penosos débitos. O aproveitamento do processo educativo deveria ser levado a efeito por Roma, conforme os desígnios do plano espiritual. Porém, pesadas forças das trevas aliaram-se às mais fortes tendências do homem na Terra, constantemente inclinado ao mal, prendendo-o ao planeta, adstrito aos mais grosseiros instintos, enquanto os espíritos superiores, os abnegados, né, os emissários do Cristo, do alto, o que acontece com eles? Eles choram sobre os abusos de liberdade dos romanos. E aí, gente, a gente fica pensando, né, que a gente fica atrelado nesse instinto, atávico aí às nossas dificuldades. E é o que o público, que aqui Emmanuel vem trazer aqui, nesse parágrafo, falando aí dos desvarios sociais de Roma.
Vocês querem falar alguma coisa, gente? Então, vamos lá. A nobre senhora, certo? Então, aí, ó, estamos voltando... Estamos voltando... A família está voltando a Roma, certo? Com o pedido, com as 2 cartas que chegaram, tanto do Flamínio quanto da Calpurnia. A nobre senhora Lívia, né? Lembrou-se, então, de quão diversa lhe seria a vida na grande cidade dos Césares, com as ideias agora que possuía, e pediu a Jesus não lhe faltasse a coragem necessária para vencer em todos os embates que houvessem de sustentar na sociedade romana para conservar íntegra a sua fé. Lívia já pensou assim, meu Deus, Jesus, me dê coragem, porque agora eu sou cristã e eu vou voltar a Roma politeísta. Eu não sou mais a Lívia politeísta, antiga Lívia. Eu já sou outra personalidade. E aí ela pede coragem, né? Porque a vida dela ia mudar bastante. E aí ela tem como exemplo de coragem 2 exemplos que ela viu ali, de perto. Primeiro exemplo de coragem, o falecimento do próprio Jesus, que ela o vê da própria casa, né, de longe, vê ele crucificado, vê crucificado, e ainda por cima tem aquele desdobramento que ela vai até Jesus e ela vê os 2 mundos, né? O mundo terra-terra nosso, com aquele monte de gente, aquela população ali falando os maiores impropérios a Jesus, e também vê o mundo espiritual, aquela legião de anjos cantando, né? Ajudando Jesus, cuidando dele, penteando os cabelos. E nesse momento, ela ouve uma lição de Jesus, né? Porque ela está ali, assim, ela fala, meu Deus, por que tudo isso com você, mestre? Por que esse tipo de morte? Por que esse sofrimento? E aí Jesus comenta com Lívia, Lívia, na terra todos morreremos assim, né? Todos morreremos com dificuldades, com sofrimento, tanto físico quanto sofrimentos, né? De ordem moral, emocional, psíquica, certo? Então, vamos lá. Lembrando aí que Lívia também tem um segundo exemplo de coragem. Simeão, que morreu violentamente, de modo violento, né? Sangrando, mantendo seu posicionamento firme como cristão e protegendo as mulheres a todo custo. Fala assim, não, eu sei onde elas estão, mas eu não vou te dizer. Durante um bom tempo aí, né, de pressão ali, de supício, certo? Então, ela está pedindo aqui a Jesus coragem, porque vai voltar para Roma, é outra pessoa. A volta a Roma não reclamou desse modo grande demora. Então, olha só, temos uma Lívia cristã agora, com uma fé íntegra em Jesus. Primeiro, porque ouvia aquelas palestras maravilhosas e falava assim para ela mesma, nossa, faz muito sentido isso. Ela estava ali, ela sentiu a vibração, ela viu o falecimento de Jesus e, principalmente, sua filha foi curada e nesse momento da cura da filha, ela estava lá, ela sentiu e ela viu a filha sentir a presença do mestre. E isso aí ninguém tira dela, né? Além dos 2 contatos, não foi só um contato que ela teve em desdobramento com o mestre, foram 2, lembram? O primeiro contato que ela teve foi ela indo às margens de Tiberíades, né? Com aquelas intrigas ali do casamento, ela sofrendo e tal, teve esse primeiro contato, depois o segundo, certo? Então vamos lá.
Então, ó, a gente falando aqui da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22, Pedro escreveu: pois para isso é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Ó, então, estamos aí, né? No planeta Terra, com o exemplo do Cristo. Quando eu me erguer na cruz, chamarei a atenção para mim. Jesus falou isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu trouxe um pouquinho da Fonte Viva, né? Capítulo 170, também de Francisco Cândido Xavier. Muitos se queixam da luta moral que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Ó, você está estudando o Espiritismo? Você está aceitando Cristo, o Evangelho? Então, você vai fazer uma provinha. Então, é isso aí. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais a vaidade, o orgulho, o egoísmo e o culto à discórdia. Certo? Então, a gente vê que quando começa, né, a aceitação do Evangelho, sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Mas, na sublimação, a que oferecem testemunho, tomam contato, mais contato ainda, né, gente, com a boa nova. E a gente descobre as grandezas de Cristo, que é o nosso exemplo. Se nos desculpa, gente. Se nos encontrarmos em extremos desajustes na vida íntima, à face de problemas, saibamos superar corajosamente os conflitos, optando sempre pelos sacrifícios de nós mesmos em favor do bem geral. Pois não fomos trazidos à comunhão com Jesus somente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Né? Quem é a Alexandra agora, com 50 anos? Quem foi a Alexandra quando tinha 20 anos? Então, quanto mais a gente estuda e a gente vai passando pelas nossas dificuldades, que são reeducadoras, a gente vai meditando, vai burilando, vamos aprendendo aí com a nossa vida, né? Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação de uma vida mais eficiente. Para quê? O sofrimento nos traz frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria. Porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo dos mestres em nosso benefício. Ó, exemplo do mestre em nosso benefício, deixando-nos um padrão da altura espiritual que nos compete atingir. Não é muito lindo isso que Chico traz para a gente? Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos lá, a gente está terminando e eu já estou aí 6 minutos atrasada, né? Cadê? O mesmo emissário levou as instruções do senador para os seus amigos da capital do império e daí a pouco uma galera os esperava em Cesareia, reconduzindo a família Lentulus de regresso depois da permanência de 15 anos na Palestina. Desnecessário dizer dos pequeninos incidentes do retorno, tal a vulgaridade das viagens antigas, com a sua monotonia, aliada às vagarosas perspectivas e ao doloroso espetáculo do martírio dos escravos. Cumpre-nos, entretanto, acrescentar que, nas vésperas da chegada, o senador chamou a filha e a mulher, dirigindo-lhe as palavras. Antes de aportarmos, convém que lhe explique da minha resolução a respeito do nosso pobre Marcos, que o João Carlos já inferiu lá atrás, que talvez seja Catilina, né? Pela união de Catilina com Sura, aquela época lá. Há muitos anos, guardo o maior silêncio a respeito do assunto para com os meus afeiçoados de Roma.
e não desejo ser considerado mau pai em nosso ambiente social. Somente uma circunstância como é que nos impõe esta viagem me levaria a regressar. Porquanto não se justifica que um pai abandone um filho em tais paragens, ainda mesmo torturado pela incerteza da continuidade de sua existência. Assim, resolvi comunicar a quantos me perguntarem que o filho está morto há mais de 10 anos, como de fato deverá estar para nós, visto a impossibilidade de o reconhecermos na hipótese de seu reaparecimento. Se soubessem das nossas mágoas, não faltariam embusteiros que desejassem ludibriar nossa boa-fé, explorando o sentimentalismo familiar. Ambas as mulheres assentiram na decisão que lhes parecia mais acertada, e daí a minutos o porto de Ostia estava à vista, agora lindamente aparelhado pelo imperador Cláudio, que ali mandara executar obras incessantes e monumentais. Então, a Roma antiga, tá vendo aqui nessa região do Lácio, no meio da bota aqui o porto de Ostia, ó, tá marcado em vermelho a seta, e Cláudio reconstruiu. Olha o que o Cláudio fez aqui. Porto de Ostia, né? Fez uma... Ficou assim, ó. Eu trouxe um pouquinho da imagem aqui, tá? Nessa hora não se observava o contentamento natural em tais circunstâncias. A partida, 15 anos antes, havia sido um cântico de esperança nas expectativas suaves do futuro, mas o regresso estava cheio de silêncio amargo. Além do desencanto da vida conjugal, Públio e Lívia não viam ali entre os rostos amigos que os esperavam as silhuetas de Flamínio e Calpurnia, que consideravam irmãos muito amados. Contudo, 2 rapazes simpáticos e fortes, de gestos desembaraçados nas suas togas irrepreensíveis, dirigiram-se a eles imediatamente em escaleres confortáveis, mal a embarcação havia ancorado. Rapazes esses que o senador e a esposa reconheceram de pronto no afetuoso e comovido abraço. Tratava-se de Públio e seu irmão, que incumbidos vinham receber os queridos ausentes. Apresentados a Flávia, ambos fizeram um movimento instintivo de admiração, recordando o dia da partida, quando a haviam acomodado no beliche entre gemidos e caretas de criança doente. A jovem impressionara-se também com a figura de ambos, de quem possuía apagadas reminiscências, entre as recordações remotas da sua infância. Principalmente Plínio Severus, o mais moço, havia impressionado profundamente com seus 26 anos completos, do mesmo porte elegante e distinto com o que ela havia idealizado o herói da sua imaginação feminina. Então, paramos por aqui. Olha só, né? Já temos aqui, ó, um impressionado com o outro e Emmanuel já deu a deixa lá na frente aqui, ó. Os filhos estão aqui seguindo a corrente de desvarios e prazeres mais nefastos. Então, quando a gente fala de educação aí, a função da Lívia, penso eu aqui, seria importante na educação da filha. Tá? Educação mais espiritualizada. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Marli, Elisete. Não, achei bom, foi ótimo a explicação. Muito bom mesmo. Eu também achei. Eu achei, Alexandra, quando você descreveu a Roma, parece que está parecido com esse nosso mundo de hoje, né? A gente lembra um pouco, né? Então, não é, Elisete? Pessoal muito focado ali na matéria, né? No terra-terra. Muita gente, assim... Promiscuidade, vamos falar bem o português, né? Os jovens...
Também promiscuidade e outras coisas, né? Falta de estudo mesmo. Sim. Porque, olha só, a asa intelectual, ela anda junto com a asa moral também, né? O Públio acerta quando ele dá bastante intelectualidade para a Lívia, sim, maravilha. Porque quando a gente começa a raciocinar um pouquinho, né? Mesmo que seja a parte mais intelectual, só de cultura mesmo, a gente já começa a se posicionar melhor socialmente, né, na sociedade. E uma coisa está atrelada à outra, não entrelaçada, mas uma puxa a outra, né? Sim. Então, às vezes, a gente não tem na nossa sociedade nem a cultura, né? Nem a parte intelectual aí, que também está a desejar, né? E a moral, então, igual a Elisete está falando aí, né? Essa célula mãe, que é o lar, que é a família, em muitos lares está aí a desejar, e a educação do lar é a principal, né? Para a formação de espíritos mais virtuosos, homens de bem, né? Quando todos nós, a gente ficar homens de bem, não vai mais haver a opressão, humilhação, né? Abuso dos mais fortes pelos mais fracos. Pelo contrário, vai haver, né, um incentivo, uma ajuda. Verdade. Eu agradeço a todos vocês pela aula. Muito obrigada, Alexandra. Tchau, gente. Muito obrigada. Bom final de